Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Agrocast no ar. Esse é o número 22 e a gente vai falar sobre plantabilidade de fora para dentro da porteira. Comigo hoje, Dandara Pérez, que está aqui para a gente ter uma conversa muito interessante, né, Dandara? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, vai ser uma honra falar com o Júlio hoje. Legal, Júlio César, que está aqui com a gente. Júlio César Pereira, diretor operacional do Grupo de Plantio Direto lá da Unesp e também doutorando em agronomia, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui, né? Poder conversar um pouco com vocês a respeito de um tema que está em alta, né? Que é a plantabilidade e o mais importante, como que faz para que a gente consiga levar ela para quem realmente precisa. Isso aí. E, Júlio, no episódio anterior aqui do Agrocast FAG, nós conversamos com o professor Paulo Arbex, né? E falamos um pouquinho aí do que é a plantabilidade, de como ela é aplicada, as principais técnicas. Hoje contigo, então, a gente vai falar direto, né? Tirar um pouco do papel para trazer para dentro das propriedades rurais hoje. Eu queria que você fizesse esse contexto do que você tem estudado, de como você tem visto os produtores utilizando da plantabilidade cada vez mais para ter melhores resultados na propriedade. Bem, é interessante porque a gente sai de dentro de uma universidade, né? E a gente parte do pressuposto que a universidade ela tem que entender os problemas que tem na sociedade e tentar resolver de alguma forma, né? E o GPD em si, o Grupo de Plantio Direto, a gente segue isso à risca. É bem legal, porque como que é pautado as pesquisas que a gente acaba fazendo? A gente visita produtores, roda o Brasil inteiro, e ver realmente a necessidade, né? Então chega no produtor, fala, e aí Zé, qual que é o problema que você está tendo na propriedade? Ah, meu problema é com corte de palha, é com distribuição de semente, é com velocidade de plantio. E aí a gente pega essa necessidade e leva para dentro do nosso laboratório, para dentro da nossa unidade de pesquisa, e ali a gente acaba desenvolvendo diversos pesquisas para ver o que realmente que a gente pode agregar, qual que é a informação que a gente pode levar. Porque, sinceramente, eu acho que não tem gratificação melhor do que você resolver o problema de alguém. Claro. Isso é incrível. E é um estudo de caso real ali, que vai sanar realmente uma pergunta, que vai trazer uma solução para um problema que está acontecendo. Sim, e eu, desde que eu entrei, né, na área da agronomia e o meu convívio passou a ser esse, é extremamente gratificante receber um vídeo, uma mensagem, um telefonema falando, cara, o que você me falou deu certo aqui, resolveu meu problema. Aí eu colhi um saco, 2, 3 sacos a mais, por causa de um ajuste simples, de uma informação que você me passou, né? E eu acho que essa é a nossa essência, né? A gente tem que ter um propósito. E o propósito do GPD, como grupo de pesquisa, é justamente sanar esses problemas. Interessante. E, Júlio, afinal de contas, como que surgiu o GPD? De onde veio a ideia? Há quanto tempo ele existe? Certo. O GPD ele foi criado pelo professor Paulo, né? Hoje é meu amigo, meu mentor, meu sócio, e partiu de um simples grupo de pesquisa. Hoje o GPD já tem 21 anos, é um grupo antigo, né? E a ideia é justamente essa, formular pesquisas e disseminar ela para a sociedade. Só que a gente ganhou uma força muito grande, né, pelo barulho que a gente faz através das redes sociais, porque a gente vê a necessidade e acaba levando isso para quem está recebendo esse tipo de conteúdo. Né? Então, o GPD ele ganhou muita força a partir de 2018, né, Paulo? A partir de 2018, que a gente explodiu. E hoje, graças a Deus, a gente é conhecido em todo o território nacional pelo trabalho que a gente faz. Mas tudo partiu de um pequeno grupo de pesquisas com o professor Paulo de coordenador, alunos de graduação,
pós-graduação, mestrado e doutorado, e alguns funcionários também dentro da universidade. Uhum. Eu estou aqui com o GPD, direto no meu celular aqui, vocês estão com 72 mil seguidores no Instagram, isso é muito legal, né, GPD Academy. Plantabilidade, plantio direto, dicas de regulagem de plantadeiras e inspeção periódica de semeadora. Então, nesse caso, vamos supor, o produtor tem alguma dúvida, manda lá um vídeo para vocês do que não está dando certo, do que pode melhorar no equipamento dele. Isso vocês conseguem também auxiliar de alguma maneira? Consegue, e é bem legal, porque a gente até fala que na agronomia, né, na agricultura em geral, é tudo muito dinâmico. Então a gente recebe vídeos, às vezes, muito cômicos, até engraçados, que a gente, puta, nunca vi isso. É legal. Muitos questionamentos, um vídeo perguntando, tá acontecendo isso na minha propriedade, manda o vídeo. E a gente vê isso, analisa e fala, isso daqui é um conteúdo interessante que pode servir para mais pessoas. Aí, em vez da gente ir responder pro produtor no particular, compartilha. a gente compartilha, a gente fala, viu, essa pergunta sua, esse questionamento é muito interessante, a gente vai fazer uma publicação, vai estruturar um vídeo técnico e vai publicar para todo mundo ver, né, de tão relevante que é. E às vezes pode ser uma dor que está acontecendo com ele, mas não com outras pessoas, com o vizinho, mas pode estar acontecendo com um outro produtor do outro lado do país, Sim. que segue a gente também. Então, essa comunidade, eu falo que é bem aconchegante, porque o pessoal do agro é bem junto. Então, a facilidade de comunicação, né, o pessoal pergunta, estou com esse problema, outra pessoa vai ter também. Vai ter também, principalmente a dor de um produtor pode ser a mesma da do Isso. outro ali, do vizinho, ou que está em outra região do país, né? Isso é legal, é bem importante. Nossa, eu ainda não conhecia o GPD, achei super interessante e realmente, assim, fica o convite, né? Para quem quiser acompanhar e mandar lá a dúvida. É só mandar um direct? Como é que faz? Pode mandar um direct, a gente abre caixinhas de perguntas praticamente toda semana e isso é interessante. É só mandar lá, mandar um direct. Algumas pessoas também têm o nosso telefone particular. Eles têm total liberdade de entrar em contato para resolver esse problema. E o mais legal é que, assim, a gente teve a necessidade de manter uma constância. Todo santo dia, sem falhar um. Tem 2 postagens de conteúdo técnico na página. Uma no período do almoço e outra mais no período da tarde. Então, todo dia tem conteúdo. Todos os dias? Todos os dias. Quantas pessoas na equipe hoje? Hoje, na equipe, a gente está com 15, aproximadamente. 15 pessoas. 15 pessoas que compõem o nosso grupo. Olha só, o grupo está crescendo, né? Sim. E se você quiser, se uma pessoa, um produtor ou uma empresa quiser ter o GPD na propriedade, vocês fazem atendimentos em outros estados, em outras fazendas, para empresas? Como é que é o trabalho de vocês no campo? É uma consultoria, um treinamento? Como que funciona? A gente preza muito pela capacitação da pessoa, né? A gente faz consultoria também, mas a gente sempre preza pela parte mais didática, né? O treinamento, né? Porque a gente tem uma frase que é o nosso jargão que pessoas que sabem o que está fazendo erram muito menos, né? Então a gente preza pelo treinamento e tanto em propriedades de pequeno porte, grande porte, grandes empresas, empresas de máquina, empresas de insumo. Todas elas a gente tem um bom convívio e a gente tem bastante parceria. Então, a gente consegue fazer bastante trabalho juntos. Né? E só entrar em contato com a gente, tomar um café, viabilizar e a gente acerta certinho. Que show, que bacana. Eu vou te pedir também um exemplo, alguma situação que você tenha acompanhado, que é frequente hoje no país, principalmente aí com foco no plantio. Vamos pegar a soja aí, né, que é um dos principais produtos brasileiros, é o principal hoje, né? Queria que você me falasse uma dúvida ou algo frequente que os produtores têm solicitado ao GPD para, na hora do plantio, fazer de uma maneira correta, distribuição, né? Como é que você pode analisar isso agora? Olha, uma dúvida bem frequente que o pessoal tem, na verdade são várias, né, relacionadas ao plantio das principais culturas, envolvendo soja, milho e algodão principalmente. O pessoal acha que sempre tem uma receita de bolo,
né? E a gente vê que tem diversas situações e situações. Um exemplo clássico, que envolve só o plantio da soja. O pessoal pergunta, qual que é a pressão ideal de vácuo para eu colocar na minha plantadeira pneumática? Né? Porque o vácuo também é uma regulagem. E aí, né, a gente até brinca, fala, como um bom agrônomo, a gente responde depende. Mas por que depende? Por causa do peso da semente. Né? A soja, você tem diferentes tamanhos, diferente peso da semente que vai influenciar na regulagem adequada do vácuo. E essa é uma pergunta muito frequente. Né? Questão de palhada, né? O sistema de plantio direto, o plantio em cima de palha, que não tem como voltar atrás. A gente viu que os benefícios são muito grandes. Só que a gente tem que saber trabalhar em cima da palhada. E bastante produtores têm certas dúvidas, porque geralmente o plantio da soja a gente vai fazer ou em cima de uma palhada de inverno, ou em cima de uma palhada de milho, do milho safrinha, né? Que são palhadas um pouco mais complicadas de trabalhar. Né? E as principais dúvidas são, qual o disco que eu uso? Né? Qual que é a pressão que eu posso colocar para trabalhar em cima de determinada palhada? Né? Então, é esse tipo de informação que a gente acaba levando para o produtor de uma forma não que seja uma receita de bolo, mas que ele entenda quando usar um e quando usar outro, né? Por exemplo. Interessante. Teve uma situação que vocês pontuaram na arena da plantabilidade que foi muito interessante, que foi em relação à pressão dos pneus da plantadeira. Eu achei extraordinário. Como que é essa questão qual que é a pressão correta? O que acontece se eu mudo a pressão do pneu ou se eu deixo de calibrar o pneu da plantadeira? Legal. Esse é um ponto que a gente cita bastante, porque ele é muito recorrente. Né? Exemplo, a operação de plantio é uma operação corrida. Né? Você tem janela de plantio, tem aquela correria do dia a dia. E aí você tem diversas regulagens da máquina, abastecimento, insumo. Né? Fica muito fácil da gente esquecer uma coisa tão simples que é o pneu da plantadeira. Hoje, a maioria das plantadeiras que a gente tem no mercado ainda, elas são tocadas pela roda motriz. Né? Então, o pneu ele vai rodando e vai acionando uma série de engrenagens para fazer todo o funcionamento da plantadeira. Funcionamento do dosador de adubo, de semente. Partindo daí, fica muito, muito fácil da gente entender. Se eu deixo o pneu da plantadeira mais cheio, por exemplo, e fica mais estufado, vai influenciar no quanto ele vai rodar. E, consequentemente, como essas engrenagens vão rodar. Né? Então, tem trabalhos científicos nossos que provam isso. Se eu deixo o pneu muito cheio, a tendência de jogar menos semente, menos adubo é maior. Se eu deixo ele muito vazio, né, ele diminui, a tendência dele jogar uma quantidade maior é grande. Né? E qual que é o principal problema? Né? A gente até brinca que a gente já resolveu isso daí por telefone. O cara ligou, foi pro Paulo Arbeck. Ligou e falou, professor, minha plantadeira tá doida, tá jogando metade uma coisa, metade outra. Eu falei, peraí, algo de errado não está certo. Vamos ver o que está acontecendo. Algo de errado não está certo. Então, a gente começa a partir do básico. As engrenagens estão ok? Não, tá ok, tá tudo igual. Eu falei, e a pressão do pneu? Né? Porque você tem alguns pneus na plantadeira e cada pneu ali ele vai movimentar um lado da máquina. E aí era o problema que estava acontecendo com ele. Ele não tinha se atentado. Não tinha se atentado. Um lado estava com uma pressão, do outro lado estava outra pressão. Isso daí influenciando o bom funcionamento da máquina. E a grande pergunta que o pessoal faz é, Júlio, qual que é a pressão ideal de pneu da plantadeira então? Pois é. Como um argumento técnico, né, eu posso chegar e falar, no manual da plantadeira, está lá a pressão indicada. Não é o máximo que o pneu suporta. Tem a pressão indicada. Só que até brinco que o manual da plantadeira é igual chave 10 numa caixa de ferramentas. Você perde no segundo dia, né? Ele some. Mas o que é o mais importante? A gente sabe, parte do pressuposto, que o rodado vai dar todo o funcionamento para a plantadeira. Então, eu não posso deixar o pneu nem muito cheio, porque senão ele fica muito mais fácil dele estourar com o peso do fertilizante, peso da semente. Se ficar muito murcho, ele pode dobrar e cortar. Perdi o manual da plantadeira, não sei o que fazer. O mais importante é colocar a mesma pressão para todos os pneus. Né? Hoje, algumas plantadeiras no mercado, a grande maioria, a gente coloca 50 PSI.
50 em todos os rodados. Esse é o mais importante. A gente padronizar o bom funcionamento dela. Padronização é o segredo, então, nesse caso, Isso. na perda aí do manual. Mas nesse caso é o que vocês têm verificado aí. Sim, sim. Entendi. Durante a arena da plantabilidade, realizada aqui em Cascavel, vocês também comentaram a respeito da conferência. Tem um aplicativo? O GPD, ele tem esse aplicativo? Como é que acontece? Sim, nós, GPD, temos o aplicativo de plantabilidade, né, que a gente usa para facilitar a nossa regulagem da plantadeira, né, que é um aplicativo bem simples, só apertar em qualquer loja, né, de aplicativo, colocar GPD, já vai aparecer lá para baixar, é gratuito, que vai facilitar demais a nossa tomada de decisão para ver se o nosso plantio está bom ou se pode melhorar. Né? E a gente está finalizando, na verdade, já está pronto praticamente, um outro aplicativo para auxiliar na manutenção das máquinas. Né? Porque quando a gente olha a plantadeira, vê aquele monte de coisa. Aí fala, e agora, por onde eu começo? Né? E a gente padronizar isso daí, né? Por onde começar, o que fazer, o que observar, é interessante. Sim. Então, logo, logo vai estar disponível um outro aplicativo que vai ter uma metodologia mais para deixar a manutenção da máquina mais certo, né? Vamos dizer assim. Correta ali. Mais correto. Que legal, de uma forma acessível, que tem ali, o produtor tenha na mão um aplicativo que ele consegue ali se orientar por alguma indicação que vai ter no aplicativo. Isso é bem legal, bem interessante mesmo, né, Dandara? Muito legal. Bacana demais. Daí, talvez, contas que ele não conseguiria fazer, ele vai ter a noção de quantos % de falha, de dupla, né? Sim, Isso sem facilita muito. E uma coisa que eu aprendi bastante no meio agro é que, assim, a gente pode ver um simples erro acontecer. Só que na grande parte das vezes, a gente não consegue ter dimensão do tamanho desse erro. A gente só vai ter essa dimensão na hora que vai colher. Né? Fala, nossa, aqui eu poderia ganhar 2, 3, 5 sacos a mais por causa de um errinho que passou despercebido. Né? E seja ele seja de manutenção, de regulagem. Né? Então, o erro pode ser ali, de repente, poupado, né? Sim. E eu vou fazer uma pergunta, Dandara, não sei se você tem essa pergunta também, mas é a importância da pesquisa e de levar todos esses dados que vocês têm captado por conta da pesquisa, né? Acho que a pesquisa é o que move hoje o agro na grande maioria das áreas e a importância da pesquisa de levar esses dados práticos, tirar do papel e levar a pesquisa aplicada para o produtor rural, ele se basear naquilo e fazer uma boa plantabilidade. Isso é interessante também, né? Sim, sem dúvida. Porque, afinal de contas, a gente tem que produzir. Né? E quais são as limitações? A gente, através de pesquisa, consegue responder. E o mais engraçado é que, assim, tem pesquisas incríveis, mas que ficam em bibliotecas, que ficam em revistas, e a nossa função é levar isso para o produtor. Né? Levar e, sem sombra de dúvida, resolver boa parte de problemas. Não só da mecanização, mas na parte de produtos, de tecnologia de semente, de fertilizante, né? A gente deve isso à sociedade, né? À pesquisa. Show de bola, show de bola. É uma causa muito nobre, realmente, o que o GPD faz. Porque não adiantaria nada, realmente, ficar lá dentro da universidade e isso não chegar ao produtor rural que está lá na lavoura, né? Extensão mesmo, né? A União Comunidade com os projetos da faculdade, isso é muito legal, da universidade, isso é show. Então, eu acho que fica a dica aí para quem quiser baixar o GPD, já está disponível. Está disponível? Como você falou, em qualquer loja ali de aplicativos, você consegue baixar e já começar a usar. Sim. Show de E bola. é totalmente intuitivo, fácil, prático de mexer. E caso alguém tenha alguma dúvida, tem o nosso Instagram que a gente tira qualquer tipo de dúvida lá também. Que legal, que legal. Júlio, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Agrocast FAG. Você tem mais alguma indicação para quem está nos acompanhando, para você passar? Última indicação? Olha, uma coisa que eu senti de falar aqui vai principalmente para os futuros profissionais.
né, os estudantes de agronomia, o pessoal que estuda na área das agrárias, que é assim, eu me formei, fiz o mestrado, estou no doutorado, estou no meio acadêmico, e falo, todo mundo que faz agronomia tem um propósito, né, e sigam esse propósito, porque é justamente incrível. Cai naquilo que a gente estava falando agora sobre qual que é o propósito da sua vida. Você vai fazer isso daí. E eu parto que... eu penso que todo o trabalho que a gente faz, independente de condições financeiras, no fundo, sempre é para ajudar alguém. Todo trabalho, o intuito sempre é ajudar alguém. Né? Então, os alunos que estão fazendo agronomia, é uma área apaixonante. Apaixonante. Assim que vocês que estão assistindo se identificar, eu vou na área de máquina, eu vou na área de plantas, de fisiologia, abraça isso, agarra com as duas mãos, porque vale a pena. Vale a pena o processo, é apaixonante e simplesmente altamente gratificante. Demais. Que interessante esse conselho, né? A pegar uma área e você se especializar, correr atrás de cada vez mais informações, não dá para parar de estudar, nem um pouco, né? Não. Sempre tem que se atualizar. Júlio, que legal. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E estão convidados para voltarem quando quiser aqui em Cascavel. Estamos sempre à disposição de vocês aqui. Muito obrigado. A gente também, sempre que estiver pelo lado de Botucatu, quiser fazer uma visita lá na nossa unidade, lá na universidade, as portas estão sempre abertas. Deixou. Obrigada. Dandara, obrigada mais uma vez pela companhia aqui e por me ajudar a direcionar esse episódio e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço a presença de vocês e estar aqui nesse bate-papo. Pessoal, para você que nos acompanhou até aqui, deixa os comentários, se inscreve no canal e até o próximo episódio do Agrocast FAG. Até mais!